Capítulo 5, Parte 2. Ele é um covarde, Killorn murmura, chutando um pedregulho solto. Ele quica, produzindo ondulações na rua molhada. Você já sabe isso, retruco, e algumas coisas mais. Bom, eu estava falando sério. Ele merece cada palavra. O silêncio recai sobre nós como uma cortina pesada. Ambos sabemos que é um território perigoso. Minha vida amorosa não é exatamente o assunto preferido dele, e eu não quero causar ainda mais dor no meu amigo mais próximo do que já causei no passado. Não precisamos. Ele me interrompe, pondo a mão no meu braço. Seu toque é firme e mais amistoso. Os limites entre nós estão claramente delineados, e Killorn valoriza minha amizade o suficiente para não os atravessar. E talvez nem sinta mais o mesmo de antes. Mudei tanto nos últimos meses. É possível que a garota que ele achava que amava tenha desaparecido. Sei como é isso também, amar alguém que não existe de verdade. Sinto muito, ele diz. Sei o que ele significa para você. Significava, rosno, tentando me soltar. Mas ele mantém o aperto. Não, não falei errado. Ele ainda significa algo para você, mesmo que não queira admitir. Não vale a pena discutir. Está bem, eu admito. Me forço a dizer por entre os dentes cerrados. Está escuro bastante para que talvez não note meu rosto ficando vermelho. Pedi ao primeiro-ministro, começa a murmurar. Killorn vai entender, ele tem que entender. Que o deixasse vivo, quando o momento chegar, quando nos voltarmos contra ele. Acha que fui fraca? A expressão de Killorn se desfaz. As luzes impiedosas dos postes o iluminam por trás, produzindo uma espécie de auréola. É um garoto bonito, se é que já não pode ser considerado um homem. Gostaria que meu coração fosse dele, e não de outra pessoa. Acho que não, ele diz. Acho que o amor pode ser explorado, usado para manipular. É uma vantagem, mas nunca chamaria amar alguém de fraqueza. Acho que viver sem amor, sem nenhum tipo de amor, é uma fraqueza, e a pior escuridão de todas. Engulo em seco. As lágrimas já não parecem tão imediatas. Quando você ficou tão sábio? Ele sorri, enfiando as mãos nos bolsos. Agora eu leio. Livros com imagens? Ele volta a andar com uma gargalhada. Você é tão simpática. Acompanho seu passo. É o que dizem por aí. Retruco, olhando para sua figura esguia. Seu cabelo está ensopado agora, o que o deixa mais escuro, quase castanho. Killorn talvez pareça com Shade forçando a vista. De repente sinto tanta falta do meu irmão que mal posso respirar. Não vou perder mais ninguém como perdi Shade. É uma promessa vazia, sem garantias, mas eu preciso de algum tipo de esperança, por menor que seja. Vai para Montfort comigo? As palavras me escapam, e não posso retirá-las. É um pedido egoísta, que Lorne não precisa me seguir aonde quer que eu vá, e não tenho o direito de exigir nada dele, mas não quero deixá-lo para trás outra vez. Seu sorriso em resposta desfaz qualquer medo que eu pudesse ter. Posso ir? Achei que era algum tipo de missão. E é, mas estou dizendo que pode. Porque é seguro, ele diz, me olhando de soslaio. Aperto os lábios, procurando uma resposta que vá aceitar. Sim, é seguro, ou o mais próximo de seguro possível. Não é errado querer mantê-lo longe do perigo. Killorn faz uma carícia no meu braço. Eu entendo. Ele continua. Olha, não acho que vou inundar uma cidade ou derrubar aviões do céu.
Sei das minhas limitações e quantas tenho em comparação com o restante de vocês. O fato de não poder matar alguém com um estalar de dedos não significa que é menos importante do que os outros. Disparo de volta, quase eletrificada com a indignação repentina. Queria poder listar todas as qualidades incríveis de Killorn, tudo o que o torna importante. Sua expressão fica azeda. Não precisa me lembrar. Pego o seu braço, enfiando as unhas no tecido molhado. Ele não para de andar. Estou falando sério, Killorn, insisto. Você vai comigo? Tenho que ver minha agenda. Dou uma cotovelada em suas costelas e ele se afasta com uma careta exagerada. Não faz isso. Você sabe que sou mais delicado que um pêssego. Dou mais uma cotovelada nele para que aprenda, e rimos tão alto quanto ousamos. Seguimos em frente, caindo em um silêncio fácil. Dessa vez não é tenso. Minhas preocupações de sempre se esvaem, ou pelo menos se retraem por um bom tempo. Killorn também é meu lar, tanto quanto minha família. Sua presença é uma bolha no tempo, um lugar onde podemos existir sem maiores consequências, sem nada antes nem nada depois. No fim da rua, uma figura se materializa na chuva, em meio à escuridão e à luz. Reconheço a silhueta antes que meu corpo tenha tempo de reagir. Julian. O prateado desajeitado hesita ao nos ver. Dura apenas um segundo, mas é bastante para que eu saiba. Ele escolheu um lado e não é o meu. O frio se espalha pelo meu corpo inteiro, dos pés à cabeça. Até Julian. Killorn me cutuca conforme ele se aproxima. Posso voltar, ele sussurra. Olho para Killorn brevemente, tentando tirar minhas forças dele. Não, por favor. Sua testa se franze em preocupação, mas ele só assente de leve. Meu antigo tutor usa vestes longas, apesar da chuva. Ele tenta torcer as dobras do tecido amarelo desgastado. Não adianta, a chuva continua caindo forte, alisando seus leves cachos grisalhos. Achei que fosse encontrar você em casa. Ele fala por cima do barulho do aguaceiro. Bom, sinceramente, estava esperando que estivesse indisposta, de modo que só precisássemos fazer isso pela manhã, e não nesse inferno molhado. Julian sacode a cabeça como um cachorro, então tira o cabelo dos olhos. Diga o que veio dizer, Julian. Cruza os braços. A temperatura cai conforme a noite avança. Quase sinto um calafrio, ainda que esteja na abafada Piedmont. Julian não responde. Seus olhos vão para Killorn, e ele levanta uma sobrancelha em um questionamento silencioso. Tudo bem, digo, respondendo antes que diga qualquer coisa. É melhor falar antes que a gente se afogue aqui. Meu tom endurece, assim como o de Julian. Ele não é bobo. Sua expressão se desfaz ao ler a decepção estampada na minha cara. Sei que se sente abandonada. Ele começa, escolhendo suas palavras com um cuidado enlouquecedor. Não consigo evitar me eriçar. Se atém aos fatos, não vou ouvir um sermão sobre o que tenho ou não direito de sentir. Ele só pisca, aceitando minha resposta. Então faz uma pausa, longo bastante para que uma gota de chuva role por seu nariz reto. Faz isso para me avaliar, me medir, me estudar. Pela primeira vez, seus modos tranquilos me faz querer pegá-los pelos ombros e sacudi-lo até arrancar palavras impulsivas. Muito bem, ele diz, com a voz baixa e ferida. Então, me atendo aos fatos, ou ao que logo será história, ainda vou acompanhar meu sobrinho em sua jornada ao oeste. Gostaria de ver a República livre com meus próprios olhos, e acho que posso ser útil a Cole lá. Julian faz menção de dar um passo à frente, aproximando-se de mim, mas volta atrás e mantém distância.
Tibérias tem algum interesse secreto em história que desconheço? Zombo, as palavras saindo mais duras que o normal. Ele parece arrasado. Isso está muito claro. Mal consegue me olhar nos olhos. A chuva faz seu cabelo grudar na testa. Se acumula em seus cílios, cutucando-o de leve. De alguma forma o suaviza, como se levasse embora os dias. Julian parece mais novo do que quando o conheci, quase um ano atrás. Menos seguro de si, cheio de preocupações e dúvidas. Não, ele admite. Embora eu normalmente encoraje meu sobrinho a obter o máximo possível de conhecimento, há algumas coisas que eu gostaria de manter longe dele. Algumas pedras que ele não deveria perder o tempo tentando revirar. Levanta uma sobrancelha. O que quer dizer com isso? Julian franze a testa. Imagino que tenha mencionado suas esperanças relativas a Maven antes. Antes de escolher a coroa em meu lugar. Sim, sussurro, me sentindo pequena. Ele acredita que pode haver alguma maneira de consertar o irmão, curar as feridas abertas por Alara Merandos. Júlia balança a cabeça devagar, mas não se pode completar um quebra-cabeça com peças faltando, ou remontar um painel de vidro estilhaçado. Meu estômago se contorce com o que já sei, o que eu vi em primeira mão. É impossível, Júlia assente. É impossível e uma esperança vã, uma busca fadada ao fracasso desde o princípio, e que só pode partir o coração do garoto. O que faz você pensar que ainda me importo com o coração dele? Desdenho, sentindo o sabor amargo daquela mentira. Julia dá um passo cuidadoso para a frente. Não seja tão dura com ele, murmura. Respondo sem nem piscar. Como ousa me dizer isso? Mar, você lembra o que encontrou naqueles livros? Ele pergunta, enrolando-se nas próprias vestes. Sua voz assume um tom de súplica. Recorda as palavras? Estremeço, e não por causa da chuva. Não fomos escolhidos, mas amaldiçoados. Sim, ele retruca, assentindo com fervor. Me lembra de suas aulas, e me preparo para uma lição. Não é um conceito novo, Mar. Homens e mulheres se sentem assim, em alguma medida, há milhares de anos, escolhidos ou amaldiçoados, destinados ou condenados, desde a alvorada da razão, suspeito, muito antes de prateados, vermelhos ou qualquer tipo de habilidade. Sabia que reis, políticos e governantes em geral costumavam acreditar que eram abençoados pelos deuses, obrigados a ocupar seu lugar no mundo? Muitos se imaginavam escolhidos, mas alguns poucos viam esse dever como uma maldição. Ao meu lado, Kilorn bufa baixo em escárnio. Sou mais óbvia, revirando os olhos para Julian. Quando me movo, uma gota de água rola para dentro da minha roupa, percorrendo a extensão da minha coluna. Cerro os punhos para impedir um calafrio. Está dizendo que seu sobrinho foi amaldiçoado com a coroa? Desdenho. Julia endurece e sinto uma pontada de arrependimento por ser tão insensível. Ele balança a cabeça para mim, como se eu fosse uma criança que devesse ser repreendida. Forçado a escolher entre a mulher que ama e o que acha que é certo. O que acha que deve fazer, considerando tudo o que sempre lhe ensinaram? Do que mais você chamaria? Eu chamaria de uma escolha fácil, que Lorne grune. Mordo a parte interna da bochecha com força, tentando segurar uma dezena de respostas mal-educadas. Você realmente veio aqui para defender o que ele fez? Porque não estou no clima para isso. É claro que não, Mar. Julian responde. Vim para explicar, se possível. Meu estômago se contorce diante da ideia de Julian, entre todas as pessoas me explicando os sentimentos de seu sobrinho, com suas dissecações e ruminações.
Poderia reduzir tudo a mera ciência? Uma equação demonstrando que a coroa e eu não somos iguais aos olhos do príncipe? Não posso suportar. Poupe o fôlego, Julian. Solto. Pode voltar ao seu rei. Fique ao lado dele. Eu o encaro abertamente, para que saiba que não estou mentindo. Mantenha-o a salvo. Ele recebe minhas palavras pelo que são, a única coisa que posso fazer. Julian Jacos faz uma mesura. Ele arrasta as vestes ensopadas no chão em uma tentativa de ser educado. Por um segundo é como se estivéssemos de volta a Summerton, só nós dois em uma sala de aula repleta de livros. Naquela época eu vivia amedrontada, forçada a me passar por outra pessoa. Julian era um dos meus únicos refúgios no palácio, ao lado de Cole e Maven. Meus únicos santuários. Os irmãos Calori se foram, e acho que Julian também. Vou fazer isso, Mar, ele me diz, dando a minha vida, se necessário. Espero que não chegue a isso. Eu também. Nossas palavras são um aviso uma para o outro. Seu tom é de adeus. Bree mantém os olhos fechados o voo inteiro. Não para dormir. Ele só odeia mesmo voar. Tanto que mal consegue olhar para os próprios pés, quanto mais através da janela. Ele nem responde às leves provocações de Trem e Giza. Estão cada um de um lado dele, satisfazendo-se em cutucá-lo. Giza se inclina sobre Bree para sussurrar para Trem qualquer coisa sobre o jato estar caindo ou o motor não estar funcionando direito. Não participo. Conheço a sensação de um jato caindo ou perto de cair, mas tampouco quero impedir que se divirtam. Temos tão poucas oportunidades agora. Bree se mantém imóvel no assento, com os braços cruzados e as pálpebras bem apertadas, até que sua cabeça cai para a frente, seu queixo descansa no peito e ele dorme pelo resto da viagem. Não é pouca coisa, considerando que a rota da base de Piedmont até a República Livre de Montfort é uma das mais longas que já tive que enfrentar. Pelo menos 6 horas de voo. Uma viagem longa demais para jatos comuns. Então, estamos em uma aeronave maior, parecida com o Abutre. Mas não ele, claro. O Abutre foi destroçado no ano passado por guerreiros Samos e pela fúria de Maven. Acompanha a fuselagem até a silhueta dos pilotos, homens de Montfort. Não conheço nenhum dos dois, que Lorne está atrás, observando-os pilotar. Como Bree, minha mãe não gosta do voo, mas meu pai mantém a testa colada no vidro, com os olhos na terra que se estende abaixo. O restante da escolta de Montfort, Davidson e seus conselheiros, dorme para passar o tempo. Devem estar guardando suas energias para quando chegarem em casa. Farley também dorme, com o rosto encostado no assento. Ela pegou uma poltrona longe da janela. Ainda passa mal quando voa. Farley é a única representante da Guarda Escarlate. Mesmo dormindo, segura Clara, que é embalada pelo movimento do jato e se mantém em silêncio. O coronel ficou na base, provavelmente muito animado. Sem Farley lá, é o membro de mais alto escalão da Guarda Escarlate. Pode brincar de comando o quanto quiser, enquanto sua filha manda informações para a organização. Lá embaixo, o verde vívido de Piedmont, que se entrelaça com os rios lamacentos e as colinas, dá lugar ao leito do grande rio. As terras em disputa ficam à beira das duas margens, suas fronteiras desconhecidas e sempre se alterando. Sei pouco sobre o lugar, só o mais óbvio. Lakeland, Piedmont, Prairie e até mesmo Tiraxis, mais ao sul, lutam por esse pedaço de lama, pântano, colina e árvores. Pelo controle do rio, na verdade. Assim espero. Os prateados lutam a troco de nada na maior parte do tempo, derramando sangue vermelho por menos que lixo. Eles controlam essa terra também,
mas não com tanta firmeza quanto fazem com North Lakeland. Continuamos voando para o oeste, acima das planícies e das leves colinas de Prairie. Alguns campos são cultivados. O trigo brota em ondas douradas, alternando com fileiras infinitas de milho. O resto parece paisagem aberta, marcada por uma floresta ou lago ocasional. Que eu saiba, Prairie não tem reis, rainhas, príncipes ou princesas. Seus lords governam graças ao poder, não ao sangue. Quando um pai cai, seu filho nem sempre fica no lugar. É outro país que nunca achei que veria, mas aqui estou, olhando-o de cima. Nunca se dissipa a estranha sensação borbulhante que divide quem eu fui e quem eu sou agora. Uma garota de palafitas, familiarizada com o lodo, presa em um lugar tão pequeno até ser condenada ao exército. Meu futuro era tão vazio na época, mas será que era mais fácil que isso? Sinto-me distanciada daquela vida a 1 milhão de quilômetros 1000 anos atrás. Julian não está no jato, ou eu ficaria tentada a perguntar sobre os países que sobrevoamos. Ele está no avião com listras amarelas de lares, com os outros representantes das casas Calores e Samos, além de seus guardas, sem mencionar a bagagem. Aparentemente, um futuro rei e uma princesa precisam de muitas roupas. Eles seguem atrás de nós, visíveis pelas janelas da esquerda, suas asas metálicas brilhando enquanto perseguimos o sol. Ela me contou que tinha ido de Prairie para Montfort, de Sand Hills, das terras dos saqueadores, mas termos que não compreendo em sua totalidade. Ela não está aqui para explicar, ficou na base de Piedmont com Raf. Triton é o único Electricon que veio com a gente, além de mim, claro. Ele nasceu em Montfort. Suspeito que tenha família a visitar e amigos também. Está sentado nos fundos do jato, espalhado em 2 assentos, com o nariz enfiado em um livro esfarrapado. Titon sente meu olhar e me encara por um breve segundo. Então pisca, com seus olhos cinzentos e calculistas. Fico pensando se ele consegue sentir os leves pulsos de eletricidade no meu cérebro. Será que sabe o que cada um significa? Pode distinguir as fagulhas de medo daqueles de empolgação? Vou conseguir fazer isso um dia? Não conheço os limites de minhas próprias habilidades. Os sanguinovos que conheci e ajudei a treinar podem dizer o mesmo. Mas talvez não os de Montfort. Talvez eles compreendam o que somos e o quanto podemos fazer. A próxima coisa que noto é alguém tocando meu braço e me tirando do meu sono inquieto. Meu pai aponta para a janela circular entre nós, na parede curva atrás dos assentos. Nunca achei que veria algo assim, ele diz, batendo no vidro grosso. O quê? Pergunto, me ajeitando na poltrona. Ele solta a fivela do meu cinto para que eu possa virar para olhar. Já vi montanhas antes, em Craig Woods, no furo. Cadeias verdes que ganhavam o tom avermelhado do outono e depois perdiam as folhas no frio estéril do inverno. Em Rift, onde serras aglomeradas avançavam até se perder de vista, subindo e descendo como ondas. Em Piedmont, nas profundezas do interior, suas elevações passando a azul e roxo no horizonte, visto pelas janelas de um jato. Todas elas eram parte das Alácias, a longa cadeia de antigas montanhas que iam de norte ao interior de Piedmont, mas nunca vi nada como as montanhas à minha frente. Nem acho que possam ser chamadas de montanhas. Meu queixo cai. Meus olhos ficam grudados no horizonte enquanto o jato faz a curva em direção ao norte. O terreno plano de Prairie tem um fim abrupto, quando a fronteira oeste é barrada por uma vasta parede de montanhas, maior que qualquer outra coisa que já vi. Os picos se erguem como pontas de faca, afiadas demais, altos demais, fileiras atrás de fileiras de dentes gigantescos. Alguns cumes não têm vegetação, como se árvores nem pudessem crescer ali.
Alguns mais ao longe estão manchados de branco, neve, ainda que seja verão. Respiro fundo, trêmula. Para que tipo de país viemos? Será que prateados e rubros reinam tão absolutos, com uma força capaz de construir uma paisagem tão impressionante? As montanhas me deixam com medo, mas também um pouco animada. Mesmo do alto, este lugar parece diferente. A República Livre de Montfort desperta algo em meu sangue e em meus ossos. Ao meu lado, meu pai põe a mão no vidro. Seus dedos passam pelos contornos das montanhas, traçando os picos. É lindo, ele murmura, tão baixo que só eu consigo ouvir. Espero que este lugar seja bom conosco. É cruel dar esperanças quando não há nenhuma. Meu pai disse isso uma vez, à sombra de uma casa de palafita. Ele estava sentado em uma cadeira, sem uma perna. Eu costumava pensar que ele estava despedaçado. Agora sei a verdade. Meu pai está tão inteiro quanto o restante de nós, e sempre esteve. Só queria nos proteger da dor de desejar o que não podíamos ter, de futuros que não nos seriam permitidos. Mas nossos destinos foram bem diferentes, e parece que meu pai mudou junto. Agora pode ter esperança. Respirando fundo, sinto o mesmo, mesmo depois de Maven, dos longos meses de cárcere, de toda a morte e destruição que vi ou causei, do meu coração partido que ainda sangra dentro de mim, do medo sem fim pelas pessoas que amo e pelas pessoas que quero salvar. Tudo permanece, como um peso constante, mas não vou deixar que me afogue. Também posso ter esperanças.